Paz do Senhor, igreja. Irmãos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós bem sabemos tudo o que os apóstolos acompanharam no ministério de Jesus, na sua ressurreição. Pedro, o momento em que ele nega a Cristo, quando ele ainda não estava ou era selado com o Espírito de Deus. Então eles acompanharam todo o processo. E após o cumprimento da promessa, no qual Pedro e os demais que ali oravam unânimes, cumpriu-se o dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa, foram selados e cheios do Espírito Santo. Então, aqui no verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona, 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, olha o detalhe, punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todos os dias pegavam esse homem e colocavam a porta do templo, porque a rotina dele, o natural da vida dele, dia após dia, o acostumado, o costume dele era estar ali pedindo esmola. E normalmente no dia a dia, ele deparava-se com pessoas que chegavam ao templo para orar. Como nós, viemos aqui para orar, entoarmos nossos louvores, nossas orações, nossas petições a Deus. Esse exército de pessoas passava ali todo dia. E esse homem observou a Pedro e a João. No versículo 3 diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aqui, a passagem não explica para quantas pessoas ele já havia pedido, e no decorrer dos dias anteriores. Mas ele viu Pedro e João como mais homens, apenas alguns homens que estavam ali, na rotina normal, para fazer um pedido. E Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que outrora, por falta da presença do Espírito Santo dentro de si, teve coragem de abrir a boca para dizer que não tinha parte com Jesus. Esse Pedro, com João fitando os olhos nele, crente, disse: olha para nós. Eu estava lendo isso aqui hoje à tarde, e a gente tem a percepção que Deus fala conosco. Lá no início da sua caminhada da fé, quando você veio de uma vida conturbada, do alcoolismo, de uma vida de furto, do adultério, das drogas, da mentira, você se deparou com um Cristo libertador. Você se deparou com alguém que curou a sua alma, que tirou aquela angústia, aquele pavor, aquela opressão que não deixava você dormir, que te libertou das drogas. Como é o meu caso, minha mãe está aqui como testemunha. Aí você conheceu esse Cristo e ficou feliz demais. Faz uma reflexão na sua vida, irmão, irmã, pastores, obreiros. E você tinha uma alegria. Olha, eu tenho que falar desse Jesus para as pessoas. E com o tempo, o que aconteceu? Será que eu não me esfriei, não me apaguei? Essa chama de falar do amor de Jesus e falar que Ele batiza com o Espírito Santo, será que não se tornou algo mecânico ou rotineiro em nossas vidas? Pedro, outrora negou, volta a falar. Agora ele está ali entrando no templo e ele fitou os olhos daquele homem. No versículo 5 diz assim: e olhou para eles, o homem, o coxo, esperando receber deles alguma coisa. Assim são as pessoas que a gente evangeliza, para falar de Jesus. Às vezes ela está esperando que você vai ajudar ela com alguma coisinha, financeiro. Vai dar uma cesta básica. Estão esperando receber alguma coisinha de você. Só que o que você vai dar, o que você vai ofertar é muito maior do que uma ajuda financeira. O financeiro é bom, uma cesta básica é ótimo, é maravilhoso. Só que o que você tem dentro de si é extraordinário.
E disse, Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho convicção que está dentro de mim, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Convenhamos que não é fácil a gente falar isso para um coxo. Não é fácil você chegar num viciado no crack e falar assim, olha, seja liberto em nome de Jesus. E a partir de hoje, o meu Deus me dá autoridade para falar isso sobre a sua vida e você não usará mais o crack. Não é fácil. Mas Deus, Ele traz, através do seu Espírito Santo, esse fogo com convicção. Não é empolgação, não é emoção. Não é para querer mostrar para as pessoas, é certeza dentro de si. Conversava isso com o irmão agora há pouco ali no banco. A gente tem essa convicção. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, ele não só falou, ele foi lá, cheio da convicção, e levantou ele. Tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. A vida daquela pessoa que está torta vai se firmar através do nome de Jesus. Aquele seu familiar que desde nascença como esse homem coxo, você de repente já desacreditou que ele não pode mudar. Os tornozelos espirituais vão se firmar. Mas não esmoreça na fé, continue firme. E crendo e entendendo que você crê e depende de um Deus que não foi forjado pela mão humana. Ele simplesmente é, ele sempre foi. Versículo 8. E saltando ele, assim vai acontecer com a vida daquela pessoa que você vai profetizar sobre a vida dela. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo. Olha o detalhe. Entrou com eles no templo. Ele ficava lá na porta do templo, já há muito tempo só pedindo esmola. Não sabe se ele entrava para adorar antes. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem pode glorificar a Jesus essa noite, igreja? E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Testemunho. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O texto vai contar, o tempo não me permite agora, mais à frente, que por causa disso Pedro e João foram presos. Foi chamado diante do Sinédrio, diante das autoridades. E perguntaram, olha, com que autoridade, no nome de quem que você fez isso? Mas uma pergunta estranha, porque eles sabiam que era no nome de Jesus. Mas o Pedro agora era diferente. Não era mais o Pedro que negou lá atrás. Agora ele fala, olha, no nome desse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, é no nome dele que a gente fez. Ele jogou na cara deles. Ele quis falar assim, eu não sou mais aquele Pedro que lá atrás eu neguei, que eu fui medroso. Não, agora eu estou cheio do Espírito Santo. E é no nome de Jesus que ele foi curado. E assim é a nossa vida, irmãos. Não podemos deixar essa chama do Espírito Santo se apagar. Irmãos, não importa se você é obreiro ou não, de repente você é apenas um membro da igreja. Se você tem o contato ou recebeu o selo do Espírito Santo, você tem autoridade para proferir a palavra de libertação, falar do reino de Deus com convicção. E tão somente Ele será glorificado. Nós somos apenas instrumentos na obra do Senhor. Eu quero aqui agradecer minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.